Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael, sou membro do PET Geografia. Estou aqui hoje com 2 colegas da graduação, também membros aqui do Departamento de Geografia da UDESC FAED em Florianópolis. E hoje a gente tem a proposta no PET GeoTube, que é um dos projetos do PET Geografia da UDESC, que é falar sobre o intercâmbio, né? Sobre essa possibilidade que alguns estudantes têm aqui na graduação, né, no curso de Geografia, e a gente quer contar um pouquinho as experiências, ver também qual foi os caminhos que os colegas percorreram e compartilhar isso com vocês de uma forma dinâmica. Então, para isso a gente convidou 2 pessoas que uma que está ainda em intercâmbio, né, que é o nosso colega Thales, e também o Bruno, que ele já fez o intercâmbio, né? Então, a gente acha que vai ser um bate-papo bem legal. A proposta é realmente a gente fazer uma conversa para que vocês consigam participar, esclarecer as dúvidas referente ao intercâmbio. Então, eu começo também apresentando o Thales, né, que ele é membro do curso de Geografia, ele ainda é graduando aqui na licenciatura na UDESC, e fez essa oportunidade do intercâmbio, ainda está, né, Thales? Está Sim, na ainda estou Espanha. aqui. E também o Bruno, né, o Bruno ele já é professor de Geografia, formado aqui pela UDESC, atualmente ele está no mestrado também, né, no programa de pós-graduação em Educação, aqui da FAED UDESC, e também teve a oportunidade do intercâmbio, né, Bruno? Isso. O Bruno, ele foi para qual país? Bruno? Desculpa. Oi? Tá me ouvindo Oi. bem? Sim, eu acho que deu só uma pequena travadinha. Mas você foi para qual país mesmo no intercâmbio? Ah, sim. Então, eu fui para Portugal em 2023. Portugal em 2023, né? Então também é legal a gente ter esses 2 colegas, algumas experiências, creio eu, que foram parecidas, né, para participar do edital, mas tem um intercâmbio cultural que é muito importante também, para a gente da geografia acredita, né, que essa vivência em outros países também é muito importante para a formação e para ter uma formação qualificada, como a UDESC proporciona, né? Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, e já para a gente já ter uma pergunta norteadora para essa apresentação, seria que vocês contassem um pouquinho sobre qual foi a ideia, né? Como surgiu a ideia de vocês fazerem o intercâmbio e como que isso foi aparecendo durante a graduação para vocês. Posso começar? Por favor. Perfeito. Eu sou o Thales, assim como o Rafa disse. Eu sou graduando da Geografia e Licenciatura. Atualmente estou no 6º, 7º semestre, sou 23.1. Entrei junto com o Rafa. E, bom, a ideia de começar o intercâmbio para mim vem muito antes. Vem na minha infância, para ser sincero. Sempre assistia filme, série, e sempre via filmes colegiais. E aí sempre ficava imaginando, tendo essa experiência. Só que isso, na minha cabeça, seria só decorrente durante o ensino médio, na época da escola. Só que aí, na época da escola, não tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio que eu tanto almejava. E pensei, tá, depois da escola vai vir a faculdade para mim, então na faculdade eu realizo esse sonho. Só que antes da UDESC, eu estava em outra universidade, a Universidade Federal de Pelotas. E lá, quando eu fui aprovado, a primeira coisa que eu pesquisei foi bolsas de intercâmbio para fora do país. Para mim, estava muito relacionado ao estudo, ao intercâmbio. Sempre teve isso em mente desde criança. E aí, beleza, não achei muitas oportunidades, na verdade. E também, quando eu entrei na universidade, veio a pandemia. Então, uma coisa dificultou a outra. Então, tá, vi que ali na UFPEL eu não ia conseguir ter intercâmbio, mas aí, beleza. Outros caminhos me levaram a estar na UDESC. E mesma coisa, cheguei na UDESC, primeira coisa que eu fui atrás, intercâmbio. Aí foi assim que eu conheci o Prome, já logo no primeiro semestre. Talvez o Rafa não lembre disso, mas eu lembro que eu comentava com todo mundo na nossa turma, Amanda e Agnes, eu tenho certeza que elas lembram, que eu falava, gurias, tem um intercâmbio aqui, tem bolsa de intercâmbio, vamos estudar se vocês querem, vamos atrás disso. E aí, eu lembro que pro Vitor eu falava isso também. E aí, enfim, desde o meu primeiro semestre eu já tinha traçado esse compromisso. Vou fazer intercâmbio, independente do que tenha que fazer. Porque, bom, depois da universidade, geralmente vem. Tá, pode vir uma pós-graduação, assim como o Bruno, mas geralmente vem o trabalho, né? Então, intercâmbio no trabalho, não sei como funciona, e meu sonho era estar estudando fora do país, correlacionado com o ensino médio ou com a faculdade, né? Aí tá. Aí descobri o Prome, fui entendendo os pré-requisitos, vi que o primeiro e o segundo semestre tinha que estar completo, então não era algo que poderia ser imediato, não seria uma construção ao longo do tempo. Então,
beleza, vi os pré-requisitos ali, tinha que ter a primeira e a segunda grade completa, não podia ter mais que uma reprovação. Eu lembro que tinha semestres que eu só olhava pro Rafa e falava, meu, não posso rodar nisso e não posso nem tirar uma nota baixa nisso. Tanto que, tadinhos, mas alguns professores, olha, eu fui chato. Rafa, não, perdão. Tamara, Carol, João, o antigo professor Thales. Muitos professores. Eu tirava uma nota, a nota foi 8. E eu, tá, mas por que 8? Tem algum trabalho que eu possa recuperar essa nota? Tá certa essa correção? Então, assim, fui muito chato no decorrer da graduação. Isso eu assumo, não tem problema em assumir. Porque eu sabia que era isso que eu queria, então não custasse o que custasse, eu ia atrás. Então é isso. Eu vi que um dos requisitos era ter o score, que é como a média geral do aluno, o índice acadêmico. Então, vi que tinha que aumentar meu índice acadêmico, isso era relacionado a tempo de graduação, que no máximo era até 80% do curso, e nota, que influenciava, então eu pensei, tá, tem que tirar as melhores notas, não posso rodar também. E aí foi isso. Foi esse o caminho. Uhum. Acho que foi isso, Rafa. Acho que respondi um pouquinho da pergunta. Respondeu, com certeza. E é legal, né, Thales, que durante esse teu relato você já trouxe para a gente alguns dos pré-requisitos para quem está, né, com esse interesse em querer fazer intercâmbio, que tem alguns cenários possíveis que a gente tem que dar uma estudada, assim como o Thales comentou, eu lembro, ele sempre foi muito dedicado e falava sobre o intercâmbio, então realmente a gente vê, né, que a partir do estudo, a partir do foco, a gente tem já fazer esse levantamento, esse mapeamento do que precisa ser feito para alcançar. E aí o Thales também, né, assim como o Bruno, conseguiu. E você, Bruno, qual foi a ideia, assim, como que surgiu a ideia de tentar o intercâmbio aqui na UDESC? Então, na verdade, quando eu entrei na UDESC, né, eu comecei a perceber, né, conheci o Prome através da minha, acho que na minha primeira fase, ali, primeira, segunda fase, eu percebi que existia o intercâmbio, né, pela UDESC, e foi muito importante também da gente perceber que existiam, né, colegas que iam fazer intercâmbio. Então, eu tenho uma colega que ela até era minha veterana, a Stephanie, né? Então, quando eu sempre ficava acompanhando, eu quero tentar também, vamos ver. Claro que inicialmente a gente tem aquele medo, a gente pensa, será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim, né? Mas quando a gente vê que pessoas próximas a nós também conseguem, e também depois a gente consegue pegar os feedbacks dessas pessoas, né? A gente percebe que a gente também pode, a gente também consegue, né? E foi isso. Então, aí foi a partir disso, eu fui olhando os editais, vendo quem passava, me comunicando com as pessoas, né? Para perceber também como que funciona também, né? O antes, o durante e o após também, né? Então, foi basicamente isso, né? Legal, Bruno, obrigado. E isso também realmente eu acho que é bem importante, né? Como o Thales também relatou antes, a gente vê colegas nossos conseguindo alcançar esse objetivo, eu acho que é muito legal e também é algo motivador, né? Assim como você falou, ter pessoas próximas de você tendo conseguido essa oportunidade também foi te dando um pouco mais de conforto e segurança para pensar nisso, né? Eu achei bem bacana também. E, meninos, então, já que a gente entrou nessa parte referente aos processos burocráticos, né? Porque a gente sabe que, para além da vontade, do esforço, tem uma certa burocracia para que isso vocês consigam realizar esse objetivo. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é assim, como foi esse primeiro insight, porque muitas vezes as pessoas, né, têm ideias, têm essas possibilidades, mas não sabem qual caminho percorrer. Assim, qual foi a porta de entrada para vocês entenderem um pouquinho sobre o processo de ingresso no Prome, né? Vou iniciar de novo, Rafinha. Então, acredito que no edital tem tudo que tu precisa. Mas claro que às vezes a gente não entende algumas coisas. Que realmente tem um. Eu lembro que a conta que fazia a tua média do Prome, até hoje eu não entendo muito bem. Mas toda dúvida que eu tinha em relação ao edital, eu ia na sala do Fernando. O Fernando, acho que é o coordenador dos intercâmbios, do. Coordenação do. Como é que era o nome, Rafa? CI? Isso, é Coordenadoria de Intercâmbios e Convênios. Coordenadoria de Intercâmbios e Convênios. Eu lembro que toda semana, na época de que eu já tava já tinha um tempo de curso mais avançado, que já tava mais próximo de conseguir, até então conseguir esse intercâmbio, eu lembro que toda semana eu ia lá no Fernando. Fernando, o que que é isso? Fernando, o que que é isso? Fernando, o que é aquilo? Sempre saía de lá sem nenhuma na dúvida. Então, como eu disse, todo esse caminho foi bem chato com todas as pessoas que
faziam parte desse processo para me chegar. Então, para mim, é isso. Ele estava muito atento ao edital, também tinha contato com as pessoas que já tinham feito o intercâmbio antes. Tinha um rapaz que ele já veio para essa cidade que eu tô agora, eu tô na cidade de Vigo, na Espanha. Então eu chamei ele, tirei todas as minhas dúvidas com ele, porque além do edital, tem o pós, né? Então, tipo, visto, onde tu ficar, enfim, essas questões tem que resolver, né? Então, todas as pessoas que já tinham feito o Prome, inclusive o Bruno falou que ele fez em 2023, e eu entrei em 2023 na universidade. Eu lembro que quando eu cheguei no laboratório que o Bruno tava, ele não tava no momento desse laboratório porque ele tava no intercâmbio. E aí eu pensei, quando esse Bruno voltar, eu vou fazer um monte de pergunta pra ele. Tipo, isso é certo? E, dito e feito, fui lá e também enchi o saco do Bruno. Mas, enfim, todo esse processo de pessoas que estão envolvidas nisso ou que já participaram nisso, creio que facilita bastante tu entender mais e facilitar, de novo, facilitar bastante o processo de intercâmbio referente ao que tudo que tu necessita. Legal. E para você, Bruno? Eu concordo com tudo isso, né, que o Thales comentou, eu acho que é importante. E eu também penso nisso. Eu olhava muito os editais para ver também como é que são os pré-requisitos. Essa parte do cálculo da conta, até hoje eu não entendi também, não sei como funciona, não entendo. Mas pelo menos a gente compreender, né, que tem que ter no mínimo as duas primeiras fases completas, né, o primeiro ano, ou no máximo 80%. A questão das reprovações também, né, ah, e também a questão da língua, né? E também tem aquela questão do rodízio, né? Que tem vezes que dá país de língua portuguesa, tem vezes que não dá. Então tem essas questões, né? E aí eu já tentava pensar nisso também. Ah, quando eu me inscrever, o edital que eu vou me inscrever, será que vai poder no país de língua portuguesa? Eu já ficava pensando nisso, sabe? Então, acho que é importante para quem está pensando e quem quer fazer, né? Ir acompanhando os editais. E, claro, tirar dúvida, né? Também com quem já fez, né? Legal, meninos. Então a gente vê também na resposta de vocês que esse encontro, né, entre a coordenadoria de intercâmbios, que é um órgão super importante, então que pelo que vocês relataram também é super acessível para tirar as dúvidas e fazer esse acompanhamento, né, no pré e no pós-edital. E lógico, né, a questão do edital, mesmo que é algo geralmente é algo extenso, a gente tem uma certa preguiça de ler, mas é muito importante, né, gente? Fazer uma leitura correta do edital, ler e reler, e tem coisas que realmente a gente vai ficar com dúvida mesmo lendo o edital, e aí é onde entra a parte da gente tirar dúvidas, né? Que também é super importante. E já que vocês falaram um pouquinho também dessa questão do pós-edital, né? Soube que consegui, foi contemplado, tem outras questões burocráticas que é relacionada ao visto, né? Então, como que funciona? O Desk, ela tem alguma indicação de onde vocês vão tirar o visto, ou esse processo é realmente algo que vocês têm que estar aptos, né, depois de passar no edital, para conseguir concluir e fazer a viagem, né? Porque tem umas dúvidas também relacionadas a isso. Então, isso como o Bruno falou, a gente tinha que escolher, a gente tinha que estar ligado no edital para saber se poderia um país de não língua portuguesa, ou poderia um país de língua, ou é um país de língua portuguesa. Então, depois de tu saber qual universidade tu alcançou, enfim, o consulado de cada país depende da cidade. Eu não sei o de Portugal, não sei se tem em Floripa, se tem em Santa Catarina, mas o meu era o consulado espanhol, então tinha que ser em Porto Alegre, porque eu nasci no sul do Brasil, mas se eu tivesse nascido em outro estado acima de Curitiba, seria em São Paulo, eu acho. Isso não sei dizer bem. Mas enfim, o processo foi, beleza, fui aprovado no Prome, tinha que ir lá, tive que solicitar o visto pela internet de estudante para poder ficar mais de 3 meses aqui. E aí, tá, beleza. Tive uma entrevista lá em Porto Alegre e sempre com receio, né? A gente sempre acha que a gente vai ser o sorteado da vez e não vai dar certo, mas enfim. Fui em Porto Alegre, tive uma entrevista, a entrevista foi super tranquila. Que eu me recorde, assim, a única pergunta mesmo que ele fez foi tipo: a Universidade Udesc, ela é uma universidade pública? Aí eu falei, sim, é uma universidade pública. Ele falou, tá bem, então a gente vai avaliar teu processo e tu volta daqui 2, 3 semanas, não lembro a data exata, e aí vai ter o resultado, né? Então, se foi negado ou aprovado, enfim. E só que para tu ir nessa entrevista, tu vai ter uma série de documentações que tu vai ter que levar, né? Então,
a carta de aceite da universidade de destino que tu vai ir, de intercâmbio, acho que teu histórico escolar, a carta da UDESC comprovando que vai ter uma bolsa, que, enfim, tu vai ter um seguro de saúde também. Então, em relação à Espanha, foi esse meu processo. Aí, depois de 2, 3 semanas, eu tive que ir lá presencial de novo, em Porto Alegre, ter o resultado, e o resultado foi aprovado, aí eu entreguei meu passaporte pra eles carimbaram, colocaram um adesivo. Não vou mostrar, acho que posso mostrar, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Compartilha com a gente como é. Ó, No esse é o passaporte. documento. E aí, Uhum. basicamente foi isso. Aí eles carimbaram e disseram, tá aprovado, pode ir. Aí, 2 semanas depois, a Udesc falou, Thales, eu falei pra Udesc, já estou com o meu visto. E eles falaram, tá, a gente vai achar passagem pra ti e tu vai. Porque já tava meio que, eu tava um pouco atrasado na universidade, porque já tinha começado as aulas final de janeiro e eu cheguei, tipo, 3 semanas depois. Mas enfim, quando meu visto foi aprovado, as aulas já tinham iniciado. E eu falei, gente, já começou as aulas, já tô com o visto, agora só falta passagem. Aí eles Preciso. compraram passagem 1 semana depois, 2 semanas depois, e aí eu já vim. Bom, com relação a mim, como a gente já mencionou, né, fui para Portugal em 2023, então, portanto, eu tive que entrar com essa documentação ainda em 2022, então era um período ainda de transição, né, do pós-pandemia mesmo, então, o vice-consulado de Portugal, nós, moradores de Santa Catarina, em Curitiba, então é o vice-consulado de Portugal em Curitiba. Isso, como estava num período de transição, do pós-pandemia, eu não precisei me dirigir até Curitiba. Então, eu enviei minha documentação, eu sei que foi meio arriscado, né? Mas eu enviei minha documentação e meu passaporte pelo correio, né? Pelo Sedex, e Pelo correio. foi pelo correio o passaporte. Eu com aquele medo, meu Deus, mas no fim deu tudo certo. O vice-consulado recebeu a minha documentação e o meu passaporte, né? E depois eles devolveram o passaporte com o visto, né? Pelo correio também. Então, eu não necessitei fazer entrevistas, né? Ou ir até Curitiba. Contudo, agora, só para atualizar vocês, né? O próximo estudante que está indo para Portugal, que eu conversei com ele, o Jason, né? Ele já atualizou que ele vai ter que ir para Curitiba, né? Então, porque esse processo de transição já mudou, né? Então, é isso. Agora precisa ir para Curitiba. Uma coisa que é interessante falar também, não sei como é que foi pro Bruno, né? Mas tem todo um processo de pagamento desse visto. Então, eu tive que desembolsar a ida para Porto Alegre, onde tu vai comer, enfim, o valor do visto, porque o visto também não é uma coisa que a Udesc subsidia, né? A Udesc vai te subsidiar até 6 parcelas da bolsa, seguro-saúde e as passagens de ida e volta. Então, tudo que não é isso é por tua conta. Então é bem interessante, acho que pontuar isso, porque eu não tinha pensado que teria que pagar um visto, alguma coisa assim. Então, tá pensando já fazer esse promo, tá próximo de conseguir, achando que tá perto, já separa um dinheiro para isso, porque eu não lembro agora, mas acho que o visto foi tipo R$ 600 e mais as passagens de ida e volta, o que vai comer, enfim, separa um dinheiro para isso. Eu não sei quanto foi o de Portugal, Bruno, eu não sei como funciona em Portugal. De Portugal eu paguei na época mais ou menos, era 400 e alguma coisa, sabe? Então ele deve ter, todo ano tem um reajuste, então deve estar meio próximo a esse valor aí, próximo ao teu também. Legal, meninos. Bem bom, né, ter aberto também essa questão, porque é importante, né? Você consegue o intercâmbio, tem a passagem e, como o Thales falou, o custeio da bolsa, mas tem essas questões burocráticas e até por esse é o intuito dessa nossa live, né? Esses pequenos detalhes que é importante a gente compartilhar com os colegas para caso você já esteja pensando, você já ir fazendo a sua organização previamente, como os colegas relataram, né? Porque tem gastos, imagino eu, somente como visto é algo que realmente é um valor, né, pelo que o Thales relatou, um valor salgado, então é importante essa organização também, bem bacana. Meninos, para vocês participarem, vocês vão ter que escolher algumas disciplinas, né? Eu também não sei o certo, eu gostaria de estender essa pergunta a vocês, que vocês falassem um pouquinho sobre o plano de trabalho, né? Que eu sei que vocês têm que construir um plano de trabalho, algo relacionado às disciplinas, então eu queria também que vocês relatassem tanto o Thales como o Bruno, para a gente ver se tem algo semelhante, algo que foi alterado nos últimos editais, ou como é que funciona esse processo. Então,
Quando eu vi essa parte, quando chegou nesse momento de escolher as disciplinas na universidade, eu fui o quê? Fui lá no Fernando. Fernando, como é que faz isso? Ele falou, Thales, esse faz parte do intercâmbio. Tu realmente começa o intercâmbio a partir desse momento, né? Que aí tu pesquisar as disciplinas que tu se identifica. No meu caso, eu tinha certificado de inglês para poder vir para cá, né? Como é um país que não é de origem língua portuguesa, precisava de um certificado de línguas. Aí, no meu caso, eu estava com certificado de inglês, então eu tinha que ir atrás de disciplinas que fossem em inglês aqui na Espanha. Então, enfim, tinha uma categoria de disciplinas que eu tinha que cursar, que eram no mínimo 3, e aí eu selecionei as que eu mais me identificava. No próprio site da universidade já tinha tudo, os horários, tudo certinho, assim como na UDESC. E aí lá dizia, essa disciplina tem em espanhol e em inglês, ou em inglês. Aí eu selecionava essas disciplinas que eu achava que fazia sentido com o meu curso, né? Também não vai... Eu faço geografia, não vou querer fazer alguma coisa de artes visuais. Não vai bater e a pessoa que aprova isso vai dizer, não, tu faz geografia, quer fazer alguma coisa de artes visuais? Não é assim. Então tem que ter a ver com o teu curso. Se for um país de língua estrangeira, tem que bater também a língua que tu necessita, né? Que tu tem comprovado e certificado. Então, foi um processo bem tranquilo. Na minha universidade tinha muitas opções. Como eu disse pro Rafa antes, a minha universidade era de educação, então licenciatura em educação, isso para mim foi muito tranquilo de encontrar as disciplinas. Show, Thales, obrigado. Então, legal, é importante, né, fazer esse mapeamento antes também. Essa pesquisa, realmente, como você falou, né, o intercâmbio já começa a partir desse momento, né, que você vai pesquisar sobre outro país, outra cultura. Então, também queria ver um pouquinho do Bruno, como que foi relacionada à construção desse plano de trabalho. Isso, exatamente. Então, primeiramente, antes ainda do próprio plano de trabalho, foi a minha questão da pesquisa, né? Porque eu sabia que queria ir para uma universidade de língua portuguesa, no caso em Portugal. Aí selecionei pela universidade que é conveniada com a UDESC, tem que pensar nisso também, né? Que tem um acordo de cooperação. E aí depois, selecionando as disciplinas, eu pensei aquelas que mais se encaixavam também com o meu perfil, ou que eu tinha interesse, de acordo ali com a geografia, né? No curso de geografia. E foi isso. Só que, aí não sei se mais para frente a gente pode falar, mas também já posso falar. Teve aquela questão também das diferenças dos semestres, né? Eu pensava que o segundo semestre era tudo a mesma coisa, mas tem essa questão, né? Que o primeiro semestre para eles é o nosso segundo, então também tem que se ligar nessas questões também, né? E na hora de planejar também o meu próprio plano de trabalho, para o PROME, será necessário que a gente se inscreva no mínimo em 3 disciplinas, né? Só que no meu caso, na Universidade do Porto, ela exige que o estudante se inscreva no mínimo em 4. Então, eu tive que cursar 4 disciplinas. Para a UDESC, 3, mas para a Universidade do Porto, teve que fazer 4, né? Então, foi isso. Legal. Então, aproveitando essa questão das disciplinas, mesmo querer ouvir de vocês um pouquinho sobre quais as disciplinas que vocês pegaram. Se foi mais voltado na área o Thales já relatou, né, questão da educação, ou voltado à área da geografia física, geografia humana. Queria que vocês dessem assim, um panorama de até mesmo dessa diferença, né, de como acontecem as disciplinas aí, como acontece aqui no nosso departamento. Então, no meu caso, foram todas a educação, e eu peguei também espanhol, além dessas disciplinas. Então, achei bem parecido com a UDESC, não vou mentir. As disciplinas... A única diferença é que eu era em inglês ou em espanhol, mas... Thales, até importante, já que você falou, né? Então tem essa questão da língua, né? Então tem que fazer ou espanhol ou inglês. Então quando a pessoa também está pleiteando o edital, ela já tem que ter um certificado de proficiência, como que funciona? Ai, que bom que tu falou nisso, Rafa. Isso é também importante. Então, precisa sim de um certificado. Tem alguns tipos de certificados que pode ser. Eles têm alguns pré-requisitos de certificado, mas isso também tá tudo no edital. Mas para também conseguir esse certificado também vai desembolsar um dinheiro. E outra vez é uma coisa que vai sair por tua conta. Outra coisa, que agora falando sobre dinheiro. O visto. Para tirar o visto, tem algumas documentações, como eu falei, que tinha que enviar, e tinha que também apostilar em cartório. No meu caso, como é um país de outra língua, tinha que traduzir e retificar em AIA, esqueci agora a palavra certa. Apostilar em AIA. Também tudo se desenvolve dinheiro. Mas voltando para as disciplinas, foi isso. Então, em espanhol, em inglês,
conteúdos muito parecidos com o da UDESC, não sei se é educação... Eles tinham a mesma base curricular também de referências, assim, em algumas disciplinas, então acho que isso diz muito, entendeu? Eram parecidos, só que em outras línguas para mim. Bacana, obrigado. E você, Bruno? Bom, das disciplinas que eu fiz, elas foram mais voltadas mesmo para geografia, né? Eu fiz disciplinas, por exemplo, geografia da Europa, geografia do Porto, porque eu estou na cidade do Porto, né? Então, fiz geografia da Europa, geografia do Porto, geografia dos grandes espaços mundiais, que seria uma geografia mais regional, né? E também cidades e metrópoles. Então, foram essas disciplinas que eu fiz, mais voltadas para a geografia, né? Geografia humana, um pouco também de geografia física. A geografia da Europa foi uma disciplina muito legal, que lembra muito um pouco da geografia de Santa Catarina, que a gente tem no curso, né? Que une a geografia humana e a geografia física. Então, foi bem interessante nesse sentido, né? Ah, e as disciplinas, desculpa, esqueci de falar, né? As disciplinas foram todas em português, com exceção, é importante detalhar, com exceção da geografia do Porto, que ela era para ser em português, mas como nós temos outros estudantes, tinha uma estudante alemã, uma estudante da República Tcheca, o professor alterou para o inglês e é isso aí, tudo bem. Então, também tem que detalhar isso, que mesmo que seja num país de língua portuguesa, no caso da Europa, eles estão muito integrados, né? Então, até a fluência deles no inglês, para eles é bem natural falar inglês. Então, é importante falar isso também, né? Que eu também tive uma disciplina em inglês. Legal, bem importante esse relato, né? Apesar de ter elegido um país de língua portuguesa, por ser também, né, nessa questão da Europa e diversos outros intercambistas, tem essa possibilidade de estar tendo esse intercâmbio cultural, né, e linguístico com outra nacionalidade. Acho isso bem bacana também. Meninos, bom, imagino que, né, a experiência em si ela é bem proveitosa, bem completa. Antes da gente tratar um pouquinho mais sobre as questões de curiosidades assim pessoais que a gente também tem, gostaria de saber sobre alguma prática de ensino, alguma atividade ou alguma saída de campo, algo relacionado a mais à geografia que tenha marcado vocês durante essas experiências do intercâmbio. Perfeito. A minha favorita, que mais me marcou, foi numa disciplina que eu fazia que era geografia para professores. A tradução da disciplina é essa. E foi uma voltada ao turismo de Vigo. Então, a gente teve que fazer um mapeamento de um bairro específico daqui de Vigo e fazer como pontos turísticos para uma pessoa que queria conhecer a cidade e por que ela deveria conhecer a cidade. Então, para mim, acho que esse foi o trabalho mais legal de fazer, porque eu fui pessoalmente nesses lugares, a gente entendeu a história dos lugares, a gente fez um roteiro sobre os lugares que deveriam conhecer e apresentou para a turma, né? Então, acho que essa foi a atividade mais legal que eu consegui fazer durante as disciplinas que eu cursei. Bom, da minha parte, então, das disciplinas, eu acho que foi a própria disciplina de geografia do Porto, assim como o Thales também mencionou, né, também teve saída de campo. Eu acho que para a gente na geografia é muito importante, né? Também as saídas de campo. Então, foram várias saídas de campo que nós tivemos nessa disciplina, onde o professor falava da evolução, né, e do desenvolvimento da cidade do Porto. Então, desde a época da pré-história, enfim, ainda pré, né? Império Romano. Então é muito legal ver a evolução, né, da cidade. E aí a gente foi fazendo várias saídas de campo pela cidade e a gente foi conhecendo esses trechos, esses lugares da cidade. E então eu acho que foi muito bom, sabe? E aí não teve só uma saída de campo, mas foram várias. Ele trazia o conteúdo, aí na próxima aula tem uma saída de campo. Já que a gente falou desse conteúdo, a gente vai nessa saída de campo. Aí depois um outro conteúdo, uma outra saída de campo. Então eu acho que foi muito interessante nesse sentido, sabe? Gente, é muito legal, acho que os colegas que estão assistindo em casa também têm esse sentimento de ver vocês falando assim com propriedade e como foi algo que realmente marcou, né, a experiência de vocês e realmente para a gente da geografia, a saída de campo é super importante, então imagino que essas experiências também em outro país é algo que vocês vão levar e é bonito de ver mesmo vocês relatar, assim, algo que marca a trajetória profissional, né, a graduação,
esse marco, esse período que a gente está passando dentro da graduação e essas experiências que vocês vão colocando na bagagem, né? E aproveitando agora, então, para falar um pouquinho sobre a experiência de vocês no país, assim, como é que foi a adaptação, né? Vocês já tinham viajado para fora antes? Foi a primeira oportunidade através do intercâmbio da UDESC? Como é que foi essa adaptação, assim, de chegar em um novo país? E aí, se vocês pudessem relatar também um pouquinho para o espectador entender um pouco mais, né? Qual país foi e como foi essa recepção também, né? Em chegar em um lugar novo. Então, foi a primeira vez na União Europeia. Então, sair para outro continente foi a minha primeira vez. E acho que todo mundo que vem para a Espanha acho que vai falar sobre isso. Mas para mim, o maior choque cultural que foi chegar aqui é que eles têm um horário de descanso. Esse horário de descanso é das 3 da tarde até as 6 da noite. Algo em torno desse horário, basicamente. Então, assim, gente, você sai nesse horário na rua, não tem nada aberto. Tipo, vai ter no máximo uma cafeteria, sei lá quantos metros da tua casa. Mas assim, tudo fecha e eles levam isso muito a sério. Eu tô em Vigo, como eu disse, é a região do norte da Espanha, então é muito perto de Portugal, inclusive. Inclusive, a gente aqui tem outro idioma chamado galego, que é algo muito similar com português. Mas, enfim, é no norte da Espanha, na região da Galícia. E, para mim, esse foi o maior choque cultural. Mas em relação à recepção das pessoas, eu acredito que eu nunca tive um momento desconfortável aqui. Todas as pessoas que eu conheci estavam todas dispostas a ajudar, sendo elas espanholas ou não, de outras nacionalidades. O que passa é que aqui tem muita gente de muitos países, né? Não sei se é por conta da universidade, não sei o que traz essas pessoas para cá, mas tu vai ter contato com pessoas realmente de todos os cantos do mundo. Então, todas elas foram super proativas comigo. Então, a adaptação foi bem tranquila, na verdade. No início, eu cheguei bem no ápice do inverno, então era tipo chuva, vento todo dia. Mas não é como se a gente não morasse em Florianópolis e não tivesse acostumado com isso, né? Eu acho que a melhor definição é Florianópolis é igual a Vigo em relação ao clima. Não foge muito disso. Então, foi bem tranquilo em relação a isso. O idioma também, no começo, o espanhol ficava meio abstrato para mim, mas depois não, tá no teu dia a dia, sabe? Tu vai na padaria, tu vai no mercado, tu pega um ônibus, tu vai conversar com uma pessoa na rua. Não tem o que fazer. Tu vai aprender de alguma maneira. Pelo menos eu aprendi, acho que qualquer um consegue aprender, sabe? Então, A foi bem prática é tranquilo a super adaptação. importante, então. Essa prática, né, do teu dia a dia foi super Sim, formativo também. nossa, total. Foi graças a ela que foi mais fácil de aprender o espanhol, sabe? Uhum. Para você, Bruno. Então, para mim, como já falei, né, eu fui para o Porto, né, para Portugal. Então, Porto também fica na região norte de Portugal, então muito próximo à Galícia, né. Foi a minha primeira experiência mesmo internacional, enfim, foi até a minha primeira experiência também andando de avião, então também foi uma loucura, né? E eu acho que a minha adaptação também foi muito tranquila, né? Claro que nos primeiros dias eu tive aquela questão, aquela dificuldade, porque embora seja português, né? Mas é o português europeu, é um português diferente, o sotaque, muitas palavras mudam, né? Então a gente fica assim, nossa, eles falam algumas coisas, tipo comboio, autocarro, umas coisas assim que a gente não, né? Mas depois a gente vai pegando, claro, né? Então, eu acho que foi, assim, muito bom. E é muito interessante a gente ir para Portugal, né, no nosso caso, porque a gente é distante, mas ao mesmo tempo é próximo, é muito estranho, sabe? É uma sensação bem engraçada. E a minha adaptação foi muito boa, assim, consegui me adaptar bem. Certo, legal também, né? Essa experiência com novos colegas. E aí agora eu gostaria também de abrir um pouquinho a pergunta relacionada a pessoas, né? Assim, durante esse projeto, durante essa estadia aí de vocês têm contato mais diretamente com algum outros intercambistas ou é algo mais autônomo? Vocês vão fazendo amizades durante o percurso? Tem uma recepção por parte das universidades, né, que tem esse convênio com a UDESC? Como que funciona mesmo essa recepção de universitários, né, da gente para gente? Tem uma dica de ouro para isso. Tem algo chamado Erasmus, que é um grupo basicamente que organiza eventos de pessoas internacionais que estão todas de intercâmbio. Então, antes de chegar aqui, eu já tinha pesquisado no Instagram Erasmus Vigo, que é o nome da minha cidade, né? Se pesquisar Erasmus Porto, acredito que vai aparecer também. Mas basicamente são
todo mundo vai ser estudante que está de intercâmbio na cidade. E, nossa, isso facilitou muito. Então, toda semana tinha alguma atividade, seja de pintura, seja de encontro, até de bingo, seja para se encontrar em um bar ou sair para jantar. Tinha também um que era muito legal, que era jantar internacional, que basicamente cada pessoa levava um prato, um grupo de pessoas levava um prato do seu país. E, cara, graças a esse projeto, meu Deus, eu conheci gente de todo que é canto do mundo. E quando eu digo todo canto do mundo, é todo canto do mundo, sabe? Então, essa fica uma dica muito boa, caso tenho medo que não vou conhecer ninguém, tenho medo de não me adaptar, quero não fazer amizades, conhecer pessoas vai facilitar a adaptação, né? Então, acho que é isso. Também foi bem tranquilo em relação a fazer amizades, ter contato com pessoas. Fora que, outra coisa, né? Tu vai ter contato com pessoas de todo mundo e vai aprender a cultura delas. Então, muita coisa que eu não fazia nem ideia que existia, ou que eu não conhecia, agora eu sei que era só uma conversa boba antes de dormir, por exemplo. Então, outra coisa que me facilitou também é estar numa moradia estudantil. Então, aqui no apartamento tem pessoas da Jordânia, tem gente aqui da Espanha, tem gente do Taiwan, tem gente da China, tem gente da Indonésia, tem gente da Polônia, enfim, tem pessoas de que é canto. Então, acho que isso facilita bastante, né? Morar num lugar só de estudante, ir atrás dos Erasmus da tua cidade, e acho que é isso. Bom, eu com relação então às amizades e tudo mais, eu acho que a minha integração ela foi boa porque a gente, né, Thales, a gente tem que estar aberto, né, a isso, a esse novo. Então, acho que você tem que estar com o coração aberto, conversar com novas pessoas, com os colegas, como o Thales teve com o Erasmus. Então, eu fui muito aberto. Então, já logo já de cara fiz amizade com os colegas portugueses, com colegas também de outros países, né? Tipo, como eu já mencionei, a colega alemã, tinha da República Tcheca, tinha da Itália, da própria Espanha também, né, que é ali do lado de Portugal, né, então é isso, a gente tem que estar aberto e aí a partir disso fui construindo essas relações, essas amizades, né, e que inclusive podem e ficam até depois do nosso próprio intercâmbio também. Então é isso. E aí, como Thales, né, eu também fiquei numa residência, então fiz amizade também com a governanta, com as senhorinhas lá da residência, então é isso, sabe? A gente vai construindo essas relações, né? Legal, bem bacana. Tá aberto para o novo, né? Como você mesmo trouxe. Eu acho que Isso. isso é a ideia, né? Quando vocês tiveram esse pensamento de fazer o intercâmbio, o Thales, como relatou também já algo que veio com ele desde pequeno. Então é realmente ter essa curiosidade, né? E estar disposto ao novo, né? A ouvir novas pessoas, conhecer novas culturas, que eu acho que é o que vocês também trazem de muito na bagagem. E aí, com esse gancho, não posso deixar de perguntar os países que vocês conheceram, né? Como foi surgindo essas oportunidades, conseguiram fazer um certo turismo pedagógico também, né? Porque já que está, né, nessa oportunidade de intercâmbio também, creio eu que não tem restrição quanto a isso, então é interessante mostrar essas outras possibilidades que o intercâmbio da UDESC proporciona, né? Se vocês puderem relatar para a gente. Uma coisa, outra dica, quando tiver de intercâmbio, não vai me ficar socado dentro de casa, gente. Veio lá do Brasil para outro país, vai ficar socado dentro de casa? Não vai. Como o Bruno falou, esteja aberto. Esteja aberto a errar na fala, porque assim, uma coisa é tu ter um nível de inglês no Brasil, outra coisa é tu ter inglês aqui, porque vai ter tanto sotaque. E isso é a melhor parte. Aprender, errar, reconhecer o erro. Então, assim, saia de casa. Vai viver. É o momento para viver, não é, Bruno? Sim. É o momento pra viver. Então, eu vou falar as cidades que eu fui. Eu fui para Milão, fui para Paris, fui para Atenas, fui para Grécia, fui para Londres, para Porto também. A gente, Porto é muito perto daqui. Eu fico 3 horas no ônibus, eu tô em Porto. E também é muito barato ir para Porto, tá? Ahn, eu fui para Londres, acho que foi isso. Foi... E mais as cidades da Galícia aqui, mas de países, essas são as cidades dos países que eu fui. Bom, eu, como estive em Portugal,
Conheci muitas cidades mesmo, dentro de Portugal mesmo, né? O Porto, cidades próximas. Também fui para Lisboa, que é uma cidade muito bonita também. Fui para Galícia também. Fui ali para Vigo, Santiago de Compostela, que também é Sim. linda, né? Depois também tive o sonho também de poder ir para Paris, né? Que adorei Paris também. E, bom, foi isso, né? Assim, foram essas cidades também que eu fui. E também Madrid, foi isso. Gente, olha que legal. Eu perdi as contas aqui de tantos lugares que vocês foram, né? Apesar de ser esse período aí de 6 meses, deu para ver que, né, num curto período também conseguiram ter um intercâmbio bem a fundo e conhecer diversas cidades, outros países. Eu acho que isso também é muito valioso e muito rico para a formação, né? Porque vocês estão fazendo o intercâmbio, então estão trabalhando, estão tendo essas disciplinas e a partir disso vocês saem para olhar o mundo com uma outra ótica que o intercâmbio proporciona, né, meninos? Eu acho que isso é visível também na fala de vocês, assim, dessa importância mesmo de conseguir ir para esses outros lugares. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer relacionado à cultura, assim, seria algo mesmo de não diferente, mas é porque é algo novo pra gente, né? O que que te chamou a atenção culturalmente para vocês, né? Atravessando e indo para outro continente, saindo aqui. Como o Rafa travou aqui pra mim, desculpa. Seria algo, o que que vocês acharam assim de mais diferente, algo, um choque cultural, digamos assim, ou às vezes uma quebra de estereótipo, sabe? Algo Uhum. que vocês possam relatar relacionado à geografia e essa experiência de estar lá, né? Sim. Bom, pra mim, a coisa que eu mais observei aqui na Espanha, e senti isso em outros lugares da Europa também, ah, foi que eles têm não é pressões, eles são muito mais tranquilos. Eles são menos ansiosos, eles não querem as coisas na hora. No Brasil, a gente tá, eu pelo menos estava acostumado com sempre achar que tá faltando tempo pra alguma coisa, sabe? E eu sinto que aqui eles têm outro ritmo. Então, pra mim, esse foi o maior choque cultural. Tipo, o espanhol, ele vive a vida em outro ritmo. E um ritmo muito mais tranquilo. Então, isso que eu mais sinto. Então, tipo assim, tu vai na esquina, tem gente com calma, sei lá, tomando um café. Tu- E eles usufruem muito da cidade. Então, assim, parque, cafeteria, qualquer espaço público, eles vão estar ocupando, eles vão estar usufruindo, que é uma coisa que não sei se na minha rotina não usufruía, mas eu não fazia isso tanto em Florianópolis, por exemplo. Então, momento de lazer é ficar em casa descansando. Para mim era isso. Ou às vezes ir pra praia, mas aqui não. Aqui eles realmente usufruem dos espaços públicos e dos eventos culturais públicos. Isso a gente também foi, né? Mas em relação. Eu acho que eles têm um ritmo de vida diferente e eles ocupam mais a cidade. Pra mim, são as coisas que eu mais percebi aqui. Legal, né, essa percepção de tempo, então, né, de ver o tempo, apreciar o tempo passar, né, porque aqui a gente realmente tem essa lógica mercadológica, aproveitando pelo fim da escala 6x1, porque as pessoas realmente quase não têm tempo, né, de lazer e de aproveitar. É bem bacana, nesses tempos, ouvir esse relato de você também, bem importante. E aqui a escala é 5x2, né, Rafinha? Então, mais Olha, tempo de então, poder aproveitar a cidade. realmente muito bacana. Isso. Bom, na minha parte, eu penso que tem essa questão também deles aproveitarem também a cidade. E eu acho que quando a gente estuda, né, eu estudei ali na geografia, a gente falou muito sobre o conceito, né, da cidade dos 15 minutos, né, que se fala disso. Então, num raio de 15 minutos estão todos esses espaços, né, espaços públicos, enfim, esses cafés, enfim, etc. E é muito legal quando a gente estuda isso, mas também vive isso, né, que é uma das críticas que a gente tem que trazer para cá também, né, para nossa realidade aqui no Brasil. Então, esse é um dos choques, né, que a gente tem quando eu cheguei lá. E outra questão relacionada a isso, mesmo que algo, um evento, uma escola, etc., onde você tenha que ir, esteja a mais de 15 minutos, é com relação aos transportes. Eu tive esse choque porque os transportes é outro nível, né? Os ônibus, metrô, é outra realidade. E com relação às pessoas também, aos portugueses, e os europeus também, mas os portugueses principalmente, eles são mais diretos também, né? Então, eles não rodeiam muito. Eu percebi que os portugueses são muito diretos ao ponto quando eles têm que falar. Então, num primeiro momento, eu ficava assim, nossa, porque a gente tem todo um jeito, né, brasileiro para falar e eles já são mais diretos, é isso. Então, num primeiro momento, eu achei isso meio estranho, mas depois eu achei bom. Achei bom porque é aquela frontalidade, né, de falar o que tem que ser falado e pronto.
Que legal, bem bacana também, né? São experiências em lugares distintos e também é interessante que algumas coisas se encontram, mas outras também se desencontram porque cada uma vai ter essa a receptividade, né? O jeito, as pessoas também. Isso é bacana a gente conseguir entender essas individualidades, né? E que somente, tipo, falando de novo, né? Puxando essa sardinha pro Prome, que só o intercâmbio, né? Aqui da UDESC e da FAED que possibilita, assim, né? Que vocês conseguiram então ter esse vínculo com uma universidade, tá produzindo conhecimento, aprendendo e ainda assim também tendo essa oportunidade realmente de conhecer o mundo, né? Como a geografia nos bem ensina e nos motiva, né? A que a gente conheça esses espaços, ocupe esses espaços e, né? Eu acho que esse também é o maior intuito da gente estar fazendo essa conversa aqui para você que está assistindo, é de ver essa dimensão que o PROME proporciona e essas possibilidades outras, né? Que podem vir a partir desse movimento que a gente faz, que vocês fizeram, acho que lindamente apresentaram aqui pra gente também, de uma forma bem descontraída e gostosa de assistir, de ouvir, porque cada relato foi super interessante. Acho que a gente também consegue, né, de alguma forma, tirar algumas dúvidas e dar um norte para quem esteja pensando em pleitear o intercâmbio nos próximos editais. Né? A gente está em 2026.1, logo a gente tem o próximo semestre aqui na UDESC e creio eu que logo no final do ano tem novamente um edital, né, meninos? São 2 editais por ano, isso? São 10 editais no ano. Um em abril, março, é sempre no início do semestre, assim. Então, março e provavelmente agosto, como tu falou agora. Então, é sempre no início do semestre. Segunda semana, acho que é por aí. Né, então tem essa possibilidade também para você que não é da UDESC, né? Tem essa possibilidade da geografia, o curso de geografia, o centro aqui da FAED, de realmente a gente ter uma formação bem qualificada, que eu acho que é isso que é o mais importante e que vocês apresentaram para a gente de uma forma bem agradável. E acho que a gente vai indo se encaminhando ao final. Queria perguntar para vocês, que vocês dessem um relato assim para a gente do que vocês, numa dimensão profissional, né? A gente sabe que vocês vão ser formados, o Bruno já é, o Thales agora em formação, professor de geografia. Então, como essa base, né, do intercâmbio proporciona para vocês e como isso vai se refletir também na carreira profissional em sala de aula futuramente? Então, eu sinto que essa experiência internacional, ela vai além da parte acadêmica. Então, o Thales que entrou nessa parte desse quarto há 6 meses atrás, certamente não é o mesmo Thales. Ele vai se gesticular de outras maneiras, ele vai acreditar em si mesmo de outras maneiras, ele vai perceber as coisas de outra maneira, ele vai olhar para as coisas de outra maneira. Então, assim, acho que vai muito além da parte acadêmica. Sim, é um momento que também tem que estudar, aprender novas línguas, mas assim, gente, tá em outro país, com pessoas que tu não conhece, longe dos teus amigos, da tua família, de tudo, com outra cultura, com outro tipo de alimentação, tudo muda. Então, assim, tu vai se desenvolver muito além do acadêmico. O pessoal, o quanto isso vai influenciar enquanto tu se tornar um professor, assim, não consigo nem numerar o quão importante isso vai ser, sabe? Então, vai estar dando algum ensino específico da geografia. Tenho algum amigo que já foi, ou é desse país, comenta sobre a cultura e tudo que ele já falou para ti, ou às vezes tu foi para esse país, que é o momento que tu tá passando para os teus alunos. Então, assim, vai além do acadêmico, eu acho. Isso mesmo, eu concordo com o Thales, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, seja pessoal, profissional, acadêmica também, e a gente, né, nós da geografia, né, para quem está assistindo também, é muito enriquecedor, né, porque a gente consegue fazer essa ligação, né, eu, né, que estive em Portugal, que quem está na Europa, né, nós que viemos, né, a gente diz da periferia do capitalismo, a gente consegue fazer essas noções, né, entre o central, os centrais e os periféricos, né, e também fazer essas análises, né, do nosso lugar, de onde nós viemos. Então, eu achei isso muito enriquecedor e é uma experiência única que você consegue ter, né, e eu penso que enriquece muito nas nossas, para quem vai ser professor, mas também para quem vai ser geógrafo também, né, como bacharel. Eu acho que é muito, muito importante, muito enriquecedor. Então, por isso que eu digo que todo mundo, olha, deveria fazer isso, porque é uma experiência única mesmo, que muda muito a nossa vida, né? Então, é isso, gente.
Legal, né? Dá para ver então que para além da formação acadêmica é uma formação cidadã mesmo, né? Vocês, como os dois relataram, a gente vai de um jeito e volta de outro, totalmente diferente. Acho isso bem legal e perceptível também na fala de vocês. Então, se vocês puderem deixar um recado, um conselho, uma dica, né? Alguma mensagem também para quem às vezes tem essa dúvida também, né? Em outras universidades, mas que tenham essa possibilidade de fazer um intercâmbio, assim, queria que vocês deixassem mesmo uma mensagem para quem está pleiteando e tendo esse pensamento também. Então, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas façam. E o que necessitar para chegar nesse intercâmbio, no PROME, seja qual tipo de intercâmbio, maneira que tu vai para fora, faça. Ah, porque precisa aumentar a tua nota. Assim, ó, tenta o máximo, o teu máximo. Corre atrás. Se é o que tu quer, corre atrás. E se tiver alguma dúvida em relação ao Pro, me coloca à disposição. Tá aqui meu nome, se pesquisar esse nome, acho que no Instagram acredito que apareça. Se não pesquisa o nome, acho que até no Instagram do Pet, né, Rafa? Acho que deve aparecer. Pode chamar o Pet também, o Pet tem contato direto comigo, então qualquer tipo de dúvida que tiver do intercâmbio, ou se tiver da Universidade de Vigo, ou se tiver sobre a Espanha, ou sobre o processo, me coloco à disposição, assim. Então, qualquer tipo de dúvida, vou tentar ao máximo conseguir sanar para você a dúvida. Isso, eu falo, as palavras do Tali também são as minhas, eu penso a mesma coisa, tem que se inscrever mesmo, tem que participar do Prome. Outra coisa muito legal também de perceber, nós da geografia, olha os espaços que nós estamos tendo, né? Ó, o Thales da geografia, eu da geografia, tem a Luciane, que também já voltou, é uma outra colega também da geografia. Então a gente da geografia tá dominando o Prome, né? Então isso que é bom. Vamos dominar, então. E vamos se inscrever, vamos participar, porque realmente faz parte da nossa formação também, né? Seja como humana, intelectual, enfim. Então, e também se tiverem dúvidas, também, como o Thales falou, também estou à disposição, estou aqui pela FAED, pela UDESC, então, quando precisarem também, é só me chamar. Tá bom, meninos. Então, assim, agradecendo de novo o relato de vocês. Eu acho que é isso, né? Essa primeira conversa foi uma oportunidade da gente estar relatando para quem tem esse interesse no intercâmbio aqui, né, na FAED UDESC, como o Bruno mencionou, então, além da geografia, né, os outros cursos podem também pleitear, né? A gente faz isso nesse intuito de mostrar a questão da geografia, porque é o PET Geografia, mas também outros colegas da história, pedagogia, biblioteconomia também, né, tem a mesma oportunidade que os colegas da geografia tiveram. Quero agradecer vocês, acho que foi uma conversa muito proveitosa, um bate-papo bem bacana. A gente também espera que isso seja apenas um início para a gente fazer um encontro pessoalmente aqui no UDESC, né? Agora também o Thales voltando, acho que é super válido a gente pleitear uma roda de conversa aqui no Tito Sena, talvez, né, em um dia para sanar dúvidas quando sair o próximo edital, auxiliar os colegas que querem também ter essa oportunidade. E mais uma vez, eu acho que é bacana a gente ter esse espaço de diálogo para que vocês consigam relatar e motivar outros colegas a terem essa experiência cidadã mesmo, né? Que a gente viu que foi bem completa, como vocês trouxeram. E até também um dos pré-requisitos, não pré-requisito não, mas alguma das coisas que está no edital a pessoa que volta do Prome, ela tem que ajudar as pessoas por um semestre consecutivo. Então, eu, voltando agora, é minha obrigação ajudar vocês. Tá no edital, é contrato, né, Rafa? Então, tem que Tá fazer. assinado, né? Então, além do Prome, então tem esse contrato aqui com o PET também, que a gente tem esse intuito de promover mais ações voltadas ao intercâmbio, né? E para vocês darem essas contribuições que eu acho que é muito válido. É isso mesmo. E obrigado também pelo convite. Eu acho que é muito bom a gente falar também sobre isso, né? Porque, por exemplo, na época quando eu me inscrevi, não tinha essas informações. Então, acho que é muito bom a gente divulgar também, explanar sobre isso, né? Sobre essas oportunidades que a UDESC também nos proporciona, né? E também é importante também mencionar o aumento também da questão das bolsas, né? Na FAED a gente tem uma bolsa só, agora nós temos 3. Então, tem essas questões também, né? Do aumento também das bolsas, então isso é muito bom para a gente, né? Proporcionando para que mais estudantes possam também acessar ao Prome, né?
Legal, Bruno, isso mesmo. Acho que bem importante, bem válido mencionar também, né, que está tendo essa demanda crescente, então, no aumento de número de bolsas, creio eu que o valor da bolsa também vai passar por reajuste. Então, eu acho que é um momento que é importante a gente estar fazendo essas rodas de conversa e motivando também os outros colegas a aproveitar, né, tudo que a universidade pública tem, e a UDESC, né, uma universidade pública gratuita, a gente vê lindamente com vocês falando que é de qualidade, então uma formação robusta que todo mundo tem aqui dentro. E a gente fica muito feliz, né, de poder participar, e o PET também agradece imensamente vocês, a disponibilidade de vocês, né, o Thales ainda no intercâmbio, então ainda na Espanha, nesses últimos dias, tirou um tempinho para falar com a gente, isso é super importante, o Bruno também, né, no mestrado, a vida acadêmica, são diversas coisas, a gente sabe que é bem corrido, a gente agradece muito a participação de vocês também para auxiliar os colegas nesse processo. Que agradeço o convite, Rafinha, pessoal do Então, PET, todo mundo.